O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu, do Senhor que fez a terra. E fez a terra. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. E o tema da liturgia deste final de semana é a oração. E eu começo a homilia de hoje lembrando de uma das mais célebres frases de um dos nossos maiores doutores da vida de oração, que é Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, em um dos seus tratados, justamente sobre a vida de oração, ele diz assim, que o homem que reza se salva, o homem que não reza se condena. Vamos repetir? O homem que reza se salva, o homem que não reza se condena. E por que Santo Afonso pode dizer isso com tanta propriedade? Por causa do evangelho que nós acabamos de escutar. Veja que no evangelho de hoje nós estamos diante de uma parábola que nosso Senhor conta com qual finalidade? Pegue aí, no início do evangelho, nosso Senhor já nos diz o porquê que Ele está contando esta parábola. Naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes o quê? A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então a finalidade desta parábola que hoje nosso Senhor nos traz é nos mostrar que a oração precisa ser uma prática constante
e que nós não podemos desistir nunca de rezar. Por quê? Porque a oração é a condição necessária para a nossa salvação, como o próprio Santo Afonso disse e você acabou de repetir. E aí vem a pergunta do porquê que a oração ela é condicional para a nossa salvação. E aí nós precisamos ir para o salmo que nós acabamos de cantar. O que o salmista cantou? Que é do Senhor que me vem o meu socorro. Bom, então nós já temos duas ideias muito importantes. A primeira, que a oração é condição para a nossa salvação e que é de Deus que vem o socorro que nós precisamos. Então agora nós podemos olhar para nós. E quando nós olhamos para nós, para a nossa condição, nós vamos entender a partir daquilo que a igreja nos ensina, que nós somos pó. Lembram-se que na quarta-feira de cinzas, a primeira leitura nos faz recordarmos disso. Que Deus criou o ser humano a partir da sua imagem e semelhança, mas os fez a partir de um bonequinho de argila. E esse bonequinho de argila, por si só, ele não tem vida. O sopro da vida que o mantém, de fato, animado, por isso que nós dizemos que uma pessoa animada é uma pessoa viva. Uma pessoa que está desanimada é uma pessoa que está morta. Por quê? Porque ânima vem de alma, ânima, ânimos. Você fala assim, nossa, essa pessoa precisa de ânimo, né? De ânimo, precisa de vida. Então, o que anima a nossa existência, o que anima este bonequinho de argila, é o sopro da vida que Deus deu depois de nos ter criado. Ora, dentro deste sopro da vida, nós entendemos que mais do que um soprar com a boca, Deus colocou dentro de nós o que nós precisamos para conseguirmos cumprir a nossa missão na terra. E a nossa missão na terra é uma só. Deus nos criou para 3 coisas. Repita comigo: conhecer, amar e servir a Ele. É para isso que nós somos criados. Nós somos criados para conhecer, para amar e para servir a Deus. E isso quem nos ensina é o catecismo da Igreja Católica. Por que conhecer? Porque o conhecer aqui vem da intimidade. Lembra quando Nossa Senhora disse ao arcanjo Gabriel: mas como se dará isso? Porque eu não conheço homem algum. O conhecer aqui é mais do que saber quem é. O conhecer é ter intimidade. Ou seja, então Deus deseja que nós o conheçamos, que nós tenhamos com Ele intimidade, que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento íntimo e não distante. E é isto que a oração faz. A oração nos dá a possibilidade de acessarmos a Deus. Ou seja, essa distância que aparentemente existe entre o ser humano e Deus, ela é resolvida quando a gente reza. Por isso que o salmista vai dizer que é do Senhor que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Porque quando eu estou aqui, paradinho, vivendo no meu dia a dia lá, as minhas ocupações, as coisas que eu estou tendo de resolver, esta conexão ela está não desligada, ela está em stand-by. O que é stand-by? É quando você deixa no modo descanso, não é? Então está lá no modo descanso. Automaticamente, quando me ocorre alguma coisa, Senhor, meu Deus. Só o fato de você dizer, meu Deus, você faz com que Deus, que estava ali no stand-by te olhando, Ele venha para saber o que você está precisando. É como a criança. O pai deixa a criança, sabe que a criança está ali. Então o pai está fazendo as coisas. A criança chorou, opa, é automático, é instintivo. Liga. É uma conexão que é acionada e que o pai vai logo saber o que o filho está precisando. Por que ele chorou? Por que ele gritou? Por que ele fez esse gesto diferente? É isso que acontece na nossa vida quando nós rezamos. Quando você está lá na sua casa, no seu trabalho, no carro, e você coloca uma música, colocou lá um louvor,
começou a ouvir aquela música, começou a ouvir aquele louvor, automaticamente a sua alma se eleva. Se elevou, Deus vem ao seu encontro, você vai ao encontro de Deus, e ali acontece essa fusão, que nós entendemos na vida de oração ser um encontro. Por isso que a oração, ela não pode ser uma realidade que nós façamos por obrigação. Porque ninguém está com quem ama por obrigação. Se está com quem ama por obrigação, isso não é amor. Eu só estou com alguém que eu amo porque eu amo. E quando eu não amo mais, eu não quero estar perto. Então, a primeira coisa, conhecer. Nós somos criados para conhecer a Deus. E esse conhecimento, que é uma vida de intimidade, só vem pela oração. Conhecer a Deus. Deus nos criou para conhecer, para amar e para servi-lo. Automaticamente, na medida em que eu sou íntimo de Deus, vai acontecer comigo aquilo que São Paulo diz nas suas cartas. Na medida em que eu vou conhecendo, que eu vou tendo intimidade com Deus, eu vou me tornando parecido com Ele. E o que é ser parecido com alguém? É procurar imitar este alguém. Por isso que Paulo vai dizer, vocês precisam ser imitadores de Cristo, assim como eu tenho sido imitador dele. Ser cristão nada mais é do que fazer o que Jesus fez. Só que veja, conhecer, amar e servir. Eu só vou conseguir amar e servir se eu conheço. E eu só vou conhecer se eu rezo. Por isso que a oração, ela é condição para a nossa salvação. Por isso que Santo Afonso vai dizer que quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque se eu não tenho vida de oração, não tenho vida de intimidade, eu não saí do primeiro degrau. Quando a pessoa chega e diz assim, padre, eu estou agora, graças a Deus, eu estou agora vivendo uma vida nova, uma vida, de santidade. Eu falo, então, fale mais, meu filho, fale mais. Então, padre, porque agora eu não falo mais mal da vida de ninguém. Agora eu não xingo palavrão. Agora, padre, nem bater na minha mulher eu bato mais. Olha que beleza. Aí eu olho para a cara do cidadão e falo assim, olha, não falar mal da vida dos outros, não falar palavrão e não bater na sua esposa não te faz santo. Te faz ser uma pessoa com juízo. Isso é o mínimo que uma pessoa que se diz católica tem que fazer. É o mínimo. Então, quando nós não pecamos, nós estamos saindo do -10 para o 0. Porque quando nós pecamos, nós vamos só descendo a escala. Vocês aprenderam, na escola, na matemática. Acima os positivos, abaixo os negativos. À direita os números inteiros, à esquerda os números negativos. Então, quando eu peco, eu estou só indo na escala negativa ou para a escala abaixo. Quando eu deixo de pecar, eu saio do menos e chego no 0. Eu saio do negativo e chego no marco 0. E estar no marco 0 não me faz chegar no céu. Estar no marco 0 é dever moral. Então, não pecar não te faz santo. Não pecar é a sua obrigação, é a minha obrigação. O que vai me santificar é quando eu começar a amar a Deus. E para começar a amar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, eu tenho que ter vida de oração. Então eu começo rezando, começo tendo vida de oração. A vida de oração vai me fazendo parecer a Deus, parecer-me com Deus, amar a Deus. E vai chegar um momento em que eu cheguei numa relação tão profunda de intimidade com Ele, de ter dentro de mim os sentimentos dEle, que eu começo a fazer o que Ele fez. E o que Ele fez na vida inteira? Qual é o único título que Nosso Senhor se atribui? Eis que estou no meio de vós, como aquele que serve. Então perceba que o servir, ele é necessariamente precedido do conhecer e do amar. Infelizmente, na igreja hoje nós tentamos inverter isso. As pessoas querem servir antes de conhecer e antes de amar. E é por isso que tem data marcada. Eu anoto sempre no meu calendáriozinho.
e na minha memória. Vamos lá, hey. Fizemos o retiro, fizemos o encontro, padre, conta com a gente, eu quero estar lá, eu vou contar. Eu falo, isso não vai durar um mês. Por quê? Porque é fogo de palha. É um servir antes do conhecer e antes do amor. E a gente sabe que fogo de palha, mas não se sustenta. É por isso que quando tem a primeira decepção, porque as pessoas acham que na igreja, olha, ai padre, mas eu fui lá, eu estava na pastoral, e eu tive uma decepção. Falei, bem-vindo à vida. Aonde tem gente, tem problema. Aonde existe ser humano, existe desafio. Mas o que acontece? No primeiro pisão no pé que a pessoa recebe na igreja, eu vou embora dessa igreja, dessa comunidade, dessa paróquia, porque aqui só tem gente falso. Vai logo, está demorando. Rapa. Porque na verdade você nunca veio servir a Jesus. Porque quem vem servir a Jesus, serve a Jesus. Não serve ao padre, não serve ao coleguinha, não está preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Ele está aqui porque ele sabe o que ele está fazendo. E por isso ele não vai embora. Porque ele antes conheceu e amou. Quem conhece e ama não vai embora. Quem conhece e ama abraça a cruz todos os dias e segue. Porque sabe que assim como aconteceu com o Senhor, vai acontecer com a gente. Se Jesus foi odiado, foi rejeitado, foi ofendido e foi caluniado, você é quem? Você acha que você é a rainha da Inglaterra para todo mundo ficar te aplaudindo e dizer, ai que bom. Olha para quem está do seu lado e fala, me ajuda a gostar de você, me ajuda. Eu não consigo entender alguns católicos, né? Que por qualquer coisinha ele... Olha para quem está do seu lado e fala, está entendendo ou tem que desenhar? Então se você não estiver pronto para isso, você não vai se salvar. Por isso que Santo Afonso dizia, quem não reza, não se salva. Porque de onde vai vir essa força? De onde vai vir essa consciência? De onde vai vir essa resistência? De onde vai vir esta capacidade de continuar? Vá para a primeira leitura, pega aí a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia. Se você não trouxe, não é? Aí fica complicado. Êxodo 17, versículos do 8 ao 13. Aqui nós vamos entender o que é a vida de oração. As pessoas acham que oração é uma coisa gostosa. É gostosinho. Não, não é gostosinho. A vida de oração é uma vida de batalha. É uma vida de combate. Olhe para a sua vida. É mais fácil ficar deitado no sofá, comendo, engordando e passando o dedo para cima e para baixo do celular? Ou você se colocar de joelhos e rezar um rosário? Foi uma pergunta. Foi uma pergunta, viu gente? Se vocês quiserem me responder, eu estou aqui, tá? O que é mais fácil? Rezar o rosário? Que bom, que Deus te faça santa, mentirosa. Claro que é mais fácil fazer o quê? Ficar lá deitadão, comendo, fazendo assim no celular, ó. Ficar de joelhos ali, rezando o rosário, isso exige o quê? Esforço, sacrifício, porque não é gostoso, dói o joelho. Por isso que o pessoal, padre, o senhor não vai colocar a almofadinha aí nos genuflexórios? Não, quero pôr prego. Porque tem que santificar. Quando o filho aprontava, o pai punha para ajoelhar na almofada. Que saudade desses pais. Punha para ajoelhar onde? Por que no milho? Porque o pai era ruim? Não, não é porque o pai era ruim. É porque o pai era bom. Porque enquanto você estava ali ajoelhado, sentindo a dor no seu joelho, você estava pensando no que você fez. E para não sentir aquela dor de novo, não faça coisa errada. Aprenda que tudo que a gente faz errado vai um dia nos fazer doer.
A dor do joelho, quando ajoelho no milho, ela é um ensaio da dor que me espera no inferno se eu não criar juízo. É por isso que os pais hoje não conseguem mais educar filho, porque quer poupar o filho da dor. Quem quer poupar o filho da dor não prepara o filho para a vida. E é por isso que a gente tem um bando de idosos que não saíram da pré-escola. É por isso que a gente tem um bando de filho que não tem resiliência. Você não tem que poupar o seu filho da dor, você tem que preparar ele para a vida. E para prepará-lo para a vida, você tem que ensinar para ele que na vida só se cresce, só se amadurece quem está preparado para passar pelo sofrimento. Primeira leitura. Não estou fugindo da homilia, olha aqui. Naqueles dias, os amalecitas, que pareciam trava-língua hoje, né? Os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Veja que é uma cena muito comum na nossa vida. Todos os dias alguém quer nos combater, sim ou não? Todos os dias na nossa vida um inimigo se levanta contra nós. A leitura de hoje é um reflexo da nossa vida. Todos os dias um inimigo quer nos combater. Seja um inimigo espiritual, um inimigo material, um inimigo físico. Nós estamos 24 horas por dia sendo atacados de todos os lados. Na vida do povo de Deus não era diferente. Moisés então disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater os amalecitas. Veja que o combate, a guerra faz parte da nossa vida. Nós precisamos ser combatentes. Quem não é combatente se torna combatido. Então eu já disse isso aqui, ou você vai ser combatente, na vida você vai ser combatido. Nós que servimos ao Senhor escolhemos ser combatentes. Então, o que disse Moisés a Josué? Escolhe alguns homens e vai combater os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram aonde? Ao topo da colina. Nesta primeira parte nós temos aqui um mapa da vida de oração. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, a oração. Quando eu rezo, eu estou abrindo duas frentes de batalha. Quando eu entro em oração, o que acontece? Por baixo eu vou combatendo com as minhas armas e por cima Deus vai combatendo com as armas dele. É isso que acontece quando a gente reza. Eu estou aqui rezando, eu estou aqui na terra, Deus está no céu. Então a distância entre eu e Deus ela é encurtada, Deus vem ao meu auxílio, em meu socorro, e esta oração que eu faço me dá força para ir combatendo os inimigos aqui na terra, e Deus vai combatendo no céu os inimigos que eu não consigo derrotar. É isso que está acontecendo. Josué vai combatendo os amalecitas por terra, e Deus vai combatendo os amalecitas por cima. Só que o que acontece? Enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Moisés erguia as mãos, o exército vencia. Moisés abaixava a mão, o exército perdia. O orar com as mãos erguidas não é uma invenção da renovação carismática católica. É uma experiência bíblica. É uma experiência de clamor. Há diversos modos de oração. Oração de súplica, oração de agradecimento, oração de intercessão, oração de petição, oração imprecatória. Todos estes tipos de oração estão no catecismo. E por isso que a gente reza mal, porque a gente quer rezar de todo jeito todas as necessidades que nós temos. Não, para cada necessidade nós vamos usar um tipo de oração. Quando eu estou rezando por alguém que está longe, eu estou fazendo uma intercessão por essa pessoa. Quando eu estou pedindo a Deus alguma coisa por mim, eu estou fazendo um pedido para Deus. Então, a disposição e o movimento da oração é diferente. Não é a mesma coisa. Então veja que Moisés está com os seus braços erguidos.
Só que quando Deus nos convoca para uma batalha, e aqui vem a primeira tentação que na vida de oração nós temos que exorcizar da nossa vida. A primeira coisa que nós fazemos diante da vida de oração é combatermos a ansiedade, a pressa, que infelizmente é um mal desse tempo. Quando a gente entra numa batalha espiritual, a gente não tem que calcular. A gente tem que fazer o que o Evangelho disse: rezar sempre e desistir nunca. Entrou na oração, continua. Ai, padre, mas eu já rezei muito. Não, não rezou não, continua. Vai rezando, vai rezando, vai rezando. Você só vai parar de rezar quando Deus te responder. Diga para quem está do seu lado: Deus sempre responde a nossa oração. Porque Ele é Deus. É isso que a parábola diz. Aquela viúva estava batendo na porta do juiz. O juiz era um homem mau, impiedoso, não temia Deus. Mas de tanto aquela mulher ficar batendo na porta, aquela viuvinha ficar lá, ó: oi juiz, faz justiça para mim. Ô juiz, seu juiz, seu juiz, seu juiz, seu juiz. Eu acho que essa viúva ela era brasileira, certamente, não é? Que o brasileiro não desiste nunca, não é verdade? Então ela ficou batendo lá, batendo. E o juiz atendeu ela por quê? Porque ele queria atendê-la? Não, porque ela não desistiu. Então Deus sempre responde a nossa oração. Só que a pergunta que não pode calar é como Ele responde essa oração. Ele sempre responde, mas Ele nunca vai nos dar aquilo que nós queremos. Ele sempre vai dar aquilo que nós precisamos. Percebe a diferença ou não? Há uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. Quem é pai e é mãe sabe bem a diferença disso, sim ou não? Se você for dar tudo o que seu filho quer, o que vai acontecer com você? Vai abrir a falência, é isso mesmo. Mas nem tudo que o seu filho quer, ele precisa. Se eu e você que somos pecadores conseguimos ter a distinção entre o que você necessita e o que você quer, imagine Deus que nos conhece, porque é o nosso Pai e o nosso Criador. Então, se você está rezando e não recebeu o que você quer, é porque talvez o que você quer não é o que você precisa. Continue rezando, porque Deus vai te dar o que você precisa diante dessa situação. Não desista. Orar sempre, orar sem cessar, orar até que Deus se movimente. E é o que acontece com Moisés. Moisés entrou na batalha, não sabia quanto tempo ia durar, então ele está com seus braços erguidos, para que o seu exército não perca, para que o seu exército avance. E aí os braços dele vão ficando pesados. E aí então acontece o que toda missa acontece. E aqui está o porquê, que essas pessoas que dizem: eu não preciso da igreja, eu rezo de casa. Diga para quem está do seu lado: me ajuda a gostar dessas pessoas, me ajuda. Me ajuda. 2 argumentos para desconstruir essa fala dessas pessoas. Primeiro, ninguém chama Deus de Pai meu. Pai meu, que está no meu céu. Como que a gente chama Deus? Pai que estás nos... Ou seja, se o Pai é nosso, eu não vou conseguir experimentá-lo vivendo num mundo que eu criei para mim. No céu não vai ter um departamento para você, você não vai ter um apartamento seu. Por isso que o lugar de se experimentar o encontro com Deus é na igreja, é na casa de oração. Porque aqui nós já estamos experimentando o que vai ser o céu. No céu nós seremos um só com Ele. A oração, ela é feita no privado, no individual, mas ela é sustentada pela comunidade. É o que está acontecendo com Moisés. Moisés está com os braços erguidos, só que chega uma hora que os braços dele pesam. Chega uma hora que a batalha está tão árida, tão difícil, tão complexa, que nós não suportamos mais. E é nesta hora que a comunidade faz a diferença. Porque Ur e Arão estão representando a igreja. Que muitas das vezes, quando você não conseguir mais ficar com as suas mãos erguidas, a igreja vai te sustentar os seus braços, dizendo: não desista, continue, persevere, não vá voltar atrás. Veja, gente, que lindo isso.
E olha que a batalha que Moisés teve que combater, ela durou até o pôr do sol. Assim suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E aqui há uma mensagem lindíssima. O pôr do sol representa o quê? O final de um dia. Por isso que a gente reza já no sábado, depois das 4, 5 da tarde, já reza a liturgia do domingo. Só que deixa eu te dar um ensinamento catequético. Tem gente que diz assim, eu gosto da missa do sábado, eu venho no sábado à noite porque no domingo eu descanso. Olha para quem está do seu lado e fala, isso está errado. Porque qual que é o dia do Senhor? Qual que é o dia do Senhor? Ainda bem que vocês não são adventistas do 7º dia, para eles é o sábado. Por que que a igreja deu ao povo a oportunidade de rezar no sábado a liturgia do domingo? Porque existem pessoas que estão privadas de participar no domingo. Tem gente que trabalha no domingo. Tem gente que não pode vir aos domingos porque precisa ficar em casa cuidando de um parente, cuidando de alguém que está doente. Então, para estas pessoas que estão impedidas de participar no domingo, se abre esta exceção para que elas participem no sábado. Mas se você pode participar no domingo, qual é o dia que você tem que vir na missa? No sábado e no domingo. Porque Deus a gente nunca é demais. Então veja, gente, que é o dia do Senhor. Então, Moisés foi sustentado até o pôr do sol, ou seja, da hora que ele começou até a hora que ele terminou. A nossa vida é representada por um dia. Nós nascemos, quando a gente sai de dentro do ventre da nossa mãe, nós saímos do escuro e vemos para a luz. Por isso que a primeira coisa que a gente faz, fecha o olho, porque aquela luz incomoda. A gente estava num lugar quentinho, num lugar onde não tinha que fazer esforço para comer, numa temperatura que a própria placenta e o líquido amniótico deixava temperadinha para nós. Se você nasceu, você já começou vencendo. Porque nascer é uma luta, vocês sabiam disso? É uma batalha. É uma batalha. Se você nasceu, você já começou a vida vencendo. Por isso que Jesus diz que nós somos mais que vencedores. Você já nasceu vencendo. E aí você sai daquele lugar de escuridão, você veio para a luz, agora começa a loucura. Até o dia em que o sol desta vida se pôr e de novo nós voltarmos para o útero de Deus, para o lugar onde a gente não vai precisar rezar mais. Por quê? Porque nós já teremos chegado no céu, já teremos chegado na meta. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto nós estivermos nesta batalha, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos estar com as nossas mãos erguidas, em ordem de batalha, vivendo uma vida de oração. Está entendendo por que nós começamos a homilia dizendo que quem reza se salva, quem não reza se condena? Porque é aqui que a oração vai fazer sentido. Portanto, meus filhos e filhas, peçamos a Deus nesse domingo, nessa liturgia, que Ele nos faça homens espirituais, homens da oração e vocês mulheres da oração, para que por meio da oração nós consigamos experimentar o que Moisés experimentou, o que Josué experimentou, o que os homens e as mulheres santas experimentaram. Toda vez que nós rezamos, Ele vem em nosso socorro. Feche os seus olhos, vamos cantar o refrão do Salmo. Qual é o socorro que você precisa hoje? Ele não vai vir do banco, ele não vai vir do presidente, muito menos dos poderosos deste mundo. O socorro que nós precisamos só vem de um lugar, e este lugar se chama céu, e este lugar se chama coração de Deus, que nós só acessamos quando nós rezamos. Do Senhor. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Toda a igreja, do Senhor. Do Senhor é que me vem o
meu socorro, no Senhor que fez o céu e fez a terra. Mais uma vez, do Senhor. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Só a igreja do Senhor, bem bonito. Do Senhor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos filhos e filhas, oremos ao Pai do céu, pelos que proclamam a palavra, pelas diversas vocações na Santa Igreja e pelo testemunho de santidade dos cristãos, dizendo com fé: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas há pouco implantadas, pelo Papa Leão, que as confirma na fé, e por aqueles que lhes anunciam a palavra, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho, pelos que falam de Cristo com a vida, e pelos fiéis que não esquecem a oração, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos juízes a quem compete fazer justiça, pelos que prestam atenção aos mais pequenos, e pelas viúvas e pessoas sem defesa, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos monges que oram dia e noite, pelas ordens de vida ativa e contemplativa, e pelos pais que rezam com os filhos, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a boa nova, e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Tornai-nos ativos, Senhor, no campo da missão, e para que todos os homens vos conheçam, fazei-nos orar em espírito e em verdade, a permanecer firmes no que aprendemos e aceitamos, e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Amém. Sentados, meus filhos, vamos fazer o nosso ofertório, entregar a Deus a nossa vida, o nosso coração, bem como as nossas ofertas materiais. Sejamos generosos, a nossa paróquia precisa de cada um das senhoras e dos senhores. Você que está em casa pode nos ajudar também, por meio deste QR Code, da chave Pix da nossa paróquia, que Nossa Senhora da Esperança lhes retribua 7 vezes mais. Orai, meus filhos e minhas filhas, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei-nos, Senhor, nós vos pedimos, que possamos com liberdade de coração servir ao vosso altar, para que vossa graça nos purifique e nos renove em estes mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos que pertence à vossa imensa glória socorrer a nós mortais com a vossa divindade e servir-vos da nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue ceando com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordando ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão aos céus, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé e na caridade, e a Sérgio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Esperança, com o seu castíssimo esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que nesta vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida, todos os nossos parentes e amigos falecidos, de modo especial Rodrigo Cristiano da Costa, todas as almas do purgatório. Acolhei-os junto a vós bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém, 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 Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, Nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Diga para quem está à sua direita a paz de Jesus. Diga para quem está à sua esquerda a paz de Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Nós sabemos que aqui está a fonte de todo bem, de toda graça. É o Senhor Jesus que nos dá o socorro que precisamos. E é por isso que Ele quis permanecer junto de nós como alimento, para ser esta força que nos impulsiona a vivermos uma vida cada vez mais forte, cada vez mais piedosa, cada vez mais santa. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui, meus filhos e filhas, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É chegado o momento da comunhão, vamos recebê-lo com a maior dignidade, com a maior piedade. A comunhão será diretamente na boca. Os genuflexórios estão colocados, como sempre, para aqueles que desejarem comungar com maior piedade. Comungue na frente do sacerdote, na frente dos ministros. Se porventura você está privado da comunhão, não vai comungar por algum motivo, porque está muito tempo longe da confissão, ajoelhe-se no seu lugar, faça sua comunhão espiritual, bem como você que está em casa e que nos acompanha pelas redes sociais. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento pro pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teus filhos às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho.
Vem-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que são humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido, Senhor, nas suas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como luz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado.
atrairei a mim, te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei A mim e te darei novas vestes, filho amado. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós. eu e minha casa serviremos ao Senhor. oremos. Concedei-nos, Senhor, colher os frutos da participação da Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens temporais, possamos conhecer as riquezas do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ajoelhai-vos para receber a bênção. O Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda os dons da sua bênção. Amém. Sempre vos liberte de toda aflição e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar um instante para os nossos avisos. Então, mais do que um aviso, um convite, nós iniciamos na próxima, pode ir para o próximo já? No próximo dia 23, a nossa campanha As Talhas de Caná. Teremos a grande alegria de receber aqui na nossa paróquia homens espirituais, homens de Deus, que virão para estar conosco nesta campanha. E aqui está a programação. Depois o padre vai colocar, nas redes sociais, esta semana já ficou pronta, impressa, o padre vai buscar também, para entregar para vocês ao longo da semana, tanto a programação, na parte da frente vai vir a programação, e na parte de trás vai vir a oração da campanha das Talhas de Caná, que é uma oração muito bonita, composta por mim mesmo, pelo padre, para que a gente possa alcançar o milagre das talhas. Então, no dia 23, na abertura da nossa campanha, quem rezará conosco é o padre Rodrigo Carneiro. O padre Rodrigo Carneiro, ele é reitor do Santuário de Nossa Senhora da Agonia, em Itajubá. O padre Rodrigo Carneiro é um irmão querido, um homem da oração, um homem muito mariano. E o Santuário de Nossa Senhora da Agonia, em Itajubá, foi o último lugar que o padre Léo foi antes de morrer. Porque o padre Léo era de Itajubá, então, antes da semana da morte,
ele vai lá rezar no Santíssimo Sacramento, diante de Nossa Senhora da Agonia, e então, depois, ele se despede de Nossa Senhora da Agonia e pede as orações do Padre Rodrigo. É um homem muito espiritual. O gesto concreto neste dia será a farinha de trigo. Cada dia nós teremos um gesto concreto, por quê? Porque precisamos já nos preparar para que aquilo que a cozinha precisa, os mantimentos que a gente utiliza na confecção dos nossos pastéis e também na preparação das cestas, possa ser reposto. No dia 24 estará conosco o Padre Alexandre Alessio. O Padre Alexandre Alessio é um amigo também do Padre, é da congregação dos ressurreicionistas, e ele hoje atualmente é não só pároco em Franco da Rocha, como é o fundador e o presidente do Colégio Católico de Franco da Rocha, um homem da oração. Acabou de escrever um livro, Não Só de Pão, que são volumes, acho que 4 ou 5 volumes, sobre as homilias dos domingos, né? Então, um livro muito bom de oração estará conosco. No dia 25 estará conosco o Padre Gabriel Soares. O Padre Gabriel Soares é salvista, não é? E também um homem de oração. No dia do Padre Alexandre, o gesto concreto é o óleo. No dia do Padre Gabriel será o leite condensado. No dia 26 de outubro estará conosco o Padre Gilberto Duarte da Canção Nova. Hoje ele é responsável pela Canção Nova em São Paulo. Vocês sempre o veem naquelas missas de segunda-feira à noite na Catedral de Nossa Senhora do Líbano. Um amigo querido também que estará conosco. E mais uma vez o gesto concreto será o óleo. Depois, no dia 27 de outubro, é este padre aí que vocês conhecem muito bem, eu mesmo, não é? O gesto concreto será o bacon. Não sei por que colocaram o bacon comigo, não é? Acho que estão dizendo que o padre precisa emagrecer mais um pouquinho, né? Mas o gesto concreto do dia 27 será o bacon, tá certo? No dia 28 estará conosco o Padre José Maria, ele que é um irmão querido, já esteve aqui algumas vezes, tem um dom da cura interior muito bonito, e o gesto concreto será a farinha de trigo de novo. Depois, no dia 29 de outubro, o Padre Alberto Gambarini, um irmão querido também, um dos grandes precursores da evangelização pela renovação carismática católica, pregador dos cenáculos no Morumbi, no Pacaembu, um homem de Deus. O gesto concreto será a mussarela. No dia 30 de outubro, penúltimo dia da campanha, Padre Mário Sartori, que é um irmão, um amigo querido, que tem feito um trabalho muito bonito na internet, por meio das homilias, então estará conosco. E no dia dele, o gesto concreto será a calabresa. E por fim, encerrando o mês de outubro, mês do Rosário, mês de Nossa Senhora e a nossa campanha das talhas, o querido Padre Antônio Maria, um irmão querido também, que já não está fazendo mais viagens longas, mas aceitou estar conosco porque se lembra com muito carinho da nossa paróquia. Esteve aqui já uma vez, rezando a novena de Nossa Senhora da Esperança, e agora volta para encerrar a campanha das talhas de Maria. E será, no dia do Padre Antônio Maria, o gesto concreto, a mussarela, tá bom? O tema da nossa campanha será Eu Quero Ser Curado, Eu Quero Vinho Novo, Senhor. Já pedi para o Marco, nosso maestro, preparar as músicas, não é, Marcão? Já está preparando aí? Depois vamos fazer uma playlist no Spotify, no YouTube, para a gente mandar o link para as pessoas para irem aprendendo já as músicas que nós vamos cantar na semana da campanha das talhas de Nossa Senhora, as talhas de Caná. Próximo. Show de prêmios. Diga para quem está do seu lado, no mês de novembro, é o mês que a gente chora e a mãe não vem, não é verdade? Pois é. Quem recebe o 13º fica feliz, mas quem paga o 13º sofre, não é? Então já começa aí o 13º e nós precisamos dar um ganho. Graças a Deus nós temos 3 funcionários. Então, dobramos a folha em novembro e em dezembro. E precisamos terminar o ano, melhor dizendo, sem dívidas. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês e o empenho para que a gente possa vender bastante cartelas, para que a gente possa participar do show de prêmios. E nós fizemos uma promoção, tá? O primeiro prêmio é um mixer 3x1, segundo prêmio um ventilador, terceiro prêmio um liquidificador, quarto prêmio uma escada Alum, e no quinto prêmio R$ 450.
Sem contar as rodadinhas extras que vai ter no dia. Então vai ter chaleira, jogo de pote, faqueiro, balança, jogo de xícara, jogo de mantimento, conjunto de tigela, manta, depois quina 250, quina 150, enfim, mais de R$800 no Pix. Qual é a promoção, padre? Adquirindo antecipadamente as cartelas, então você vai poder adquirir uma por R$20 ou pode garantir 3 por R$50, tá certo? Então quem quiser já aproveite, porque é a promoção para antes do dia do show de prêmios. Depois, no dia do show de prêmios, evidentemente que vai valer só o valor de R$20 da cartela no dia. Mas quem quiser comprar antecipado, uma por 20, 3 por 50, tá certo? Promoção válida para as vendas até dia 31/10/2025, tá certo? Diga para quem está do seu lado. Acabou? Ah, não, tem mais um. Olha aí na tela, vocês estão vendo aí esse QR Code? Eu quero que todos vocês, depois, antes de ir embora, quando for embora, deixar o QR Code aqui para eles. Nós tivemos uma reunião já há algum tempo. O padre esteve presente nesta reunião com alguns influenciadores digitais católicos, com alguns padres que estão na mídia, com o idealizador deste projeto. O idealizador desse projeto trabalha para as grandes high-techs. Trabalhou já para a Apple, trabalhou já para a Google, trabalhou já para estas grandes gestoras da internet no campo da inteligência artificial. E ele é católico, católico convicto. E o que ele percebeu? Que as redes sociais estão se tornando um lugar muito perigoso para nós. Por quê? Mediante o que você posta, as pessoas derrubam, as pessoas bloqueiam. Então, ele criou uma plataforma, uma rede social católica, chamada Gospel Time. O que é o Gospel Time? O Gospel Time é uma rede social que a gente pode usar para evangelizar. Já nos Estados Unidos está crescendo muito entre os cristãos católicos, entre os cristãos protestantes. O lançamento oficial dela no Brasil se deu no evento do Summer Beats e agora nós estamos fazendo a divulgação desta rede social. O que acontece é que muitas redes sociais a gente não consegue acompanhar pela quantidade de coisas. Então nós conversamos com o idealizador e pedimos para ele para fazer uma fusão no Gospel Time. Então, por exemplo, quando você baixar o Gospel Time no seu celular, você não vai precisar entrar no YouTube, no canal do Padre, para você ver o Gotas de Esperança, as pregações, as transmissões da missa. Pelo próprio Gospel Time, você consegue já acessar todo o conteúdo que vai lançado no canal do Padre, no YouTube, já cai já no feed do Gospel Time. Então você consegue ali, no próprio feed do Gospel Time, na própria linha do tempo ali, tanto ter publicações de evangelização, que nós colocamos todos os dias, como também você consegue acessar os conteúdos diretamente do YouTube. Lembrando que nós, padres católicos que estamos na mídia, já estamos todos aí. Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, Padre Paulo, enfim, Padre Mário Sartori, estamos todos aí. Por quê? Nós entendemos que o Gospel Time será para nós, daqui para frente, um lugar seguro. Se amanhã ou depois, porventura, a gente não puder mais evangelizar nos meios abertos, nós sabemos que aí nós vamos poder continuar evangelizando e pregando a palavra de Deus.